Meus dedos tremiam enquanto eu ajeitava as rosas cor de marfim pela última vez. Era como se uma única pétala torta pudesse arruinar o dia inteiro. O casamento de Sophie tinha que ser perfeito. Não bonito, não bom o suficiente, perfeito. Porque Sophie era aquela pessoa que sempre acreditou em milagres. E eu era a pessoa que aprendeu que milagres às vezes são apenas mentiras bem embaladas. O salão de festas em Manhattan brilhava como uma ilusão. Lustres de cristal, chão de mármore, luz dourada. A luz entrava por janelas que iam do chão ao teto. Ela pintava padrões sobre as toalhas de mesa brancas e os talheres de prata. Tudo parecia um conto de fadas, e era exatamente isso. Um conto de fadas que estava prestes a mostrar como pode se transformar rapidamente em um pesadelo. 8 anos antes, um motorista bêbado cruzou a linha central. Em um único momento, ele quebrou não apenas meu rosto, mas minha confiança em finais felizes. Minha mão subiu instintivamente. Era como se precisasse acalmar a cicatriz na minha bochecha direita. A cicatriz que ia da têmpora até o queixo. Mas eu me contive e forcei o braço para baixo. Era como se esse movimento fosse uma confissão que ninguém deveria ouvir. Grace me disse 1000 vezes para parar de chamar atenção para ela. Mas algumas memórias gritam mesmo quando estamos em silêncio. Lily, você ainda vai fazer um buraco no buquê se continuar se mexendo assim. A voz de Sophie me trouxe de volta ao presente. Era clara, amorosa e cheia de expectativa. Ela estava ao meu lado, radiante em seu vestido. Parecia não ser apenas uma noiva, mas a prova viva de que a vida às vezes podia ser gentil. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante. Pequenos diamantes brilhavam entre os cachos. Eram tão finos que só se notava ao olhar bem de perto. Ela parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. E mesmo assim, ainda era a Sophie, a minha Sophie. Eu só quero ter certeza de que tudo está perfeito para você, eu disse. Forcei meus lábios a um sorriso que pareceu mais fácil do que foi. Meu vestido de dama de honra azul marinho estava muito apertado. Era muito arrumado para alguém como eu. Era como se tivessem me colocado em um papel que não combinava com a minha pele. E mesmo assim, eu fiquei quieta, porque hoje não era o meu dia. Hoje nada podia dar errado. Hoje eu não podia chamar atenção. Nem com a minha cicatriz, nem com os meus pensamentos, nem com essa sensação no peito que me dizia há horas que algo estava errado. Era como se esta sala respirasse, esperasse, espreitasse. E acredite em mim, se você acha que este é apenas um belo casamento em Manhattan, fique por aqui. Porque o que está prestes a acontecer, ninguém no salão jamais esquecerá. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Brasil, Portugal ou talvez de outro lugar. E se você ama histórias de máfia que primeiro te acalmam e depois te atingem em cheio, inscreva-se no canal. Porque esta história está apenas começando. Eu já tinha penteado meu cabelo para que caísse para a frente do lado direito. Ele formava uma espécie de cortina entre minha cicatriz e o mundo. O olhar de Sophie suavizou. Ela estendeu a mão e colocou uma mecha do meu cabelo atrás da orelha. Isso deixou a cicatriz, que eu tentava tanto esconder, completamente visível. Você está linda. Pare de se esconder. Antes que eu pudesse responder, a coordenadora do casamento chamou as damas de honra para se alinharem. Sophie apertou minha mão uma vez antes de desaparecer em uma torrente de seda branca e conversa animada. Eu ocupei meu lugar no final da fila da procissão. Fiquei atrás de outras duas damas de honra. Elas já discutiam quais padrinhos achavam mais atraentes. A risada delas me pareceu estranha, como um idioma que eu havia esquecido. A cerimônia começou com a música tradicional da procissão. Uma a uma, as damas de honra caminharam pelo corredor de braços dados com os padrinhos. Elas sorriam para os convidados reunidos. Quando chegou a minha vez, mantive o olhar baixo. Me concentrei para não tropeçar nos saltos altos que raramente usava. A cerimônia em si passou em um turbilhão de votos e lágrimas. Eu fiquei de lado, segurando o buquê de Sophie. Tentei permanecer invisível entre as outras damas de honra. Mas quando o celebrante os declarou marido e mulher, algo se quebrou no meu peito. Foi quando Elijah beijou Sophie e ela riu de pura alegria. Uma lágrima rolou pela minha bochecha antes que eu pudesse detê-la. Depois outra, e eu rapidamente virei o rosto. Com o pretexto de colocar o buquê de lado, eu as enxuguei antes que alguém notasse. Mas alguém notou, e eu senti isso como um toque físico, o peso de um olhar na minha pele.
Quando olhei para cima, vi um homem na terceira fila, do lado dos convidados. Cabelo escuro, traços marcantes, um terno caro. Provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal. Ele não olhava para o casal feliz. Ele olhava diretamente para mim. Nossos olhares se encontraram por um instante, antes de eu voltar minha atenção para Sophie e Elijah. Meu pulso martelava na minha garganta. Seu olhar tinha algo perturbador, uma intensidade que me fez sentir ao mesmo tempo exposta e vista, de uma forma que eu não conseguia explicar. A recepção aconteceu em um salão de festas adjacente. Era ainda mais elaborado do que o espaço da cerimônia. Uma banda ao vivo tocava jazz suave enquanto os convidados conversavam com champanhe e canapés. Eu ajudei a garantir que os arranjos de flores em cada mesa estivessem corretos. Fiquei grata por essa tarefa, que me manteve ocupada e longe da pista de dança. Vocês fizeram um ótimo trabalho, comentou uma mulher, admirando uma decoração de mesa com rosas e peônias. Você é florista profissional? Sim, eu tenho uma loja no Brooklyn, respondi, permitindo-me um momento de orgulho. Petals and Thorns era pequena, mas era minha. O legado da minha mãe vivia através do meu trabalho. Me deu seu cartão. Estou planejando a festa de 16 anos da minha filha. Tirei um cartão de visita da pequena bolsa que eu tinha trazido. Entreguei a ela com um sorriso sincero. Isso eu conseguia fazer. Conversas de negócios eram seguras, objetivas e livres do julgamento pessoal que me atingia profundamente. Ao longo da noite, recusei 3 convites para dançar. Acabei me retirando para um canto perto da mesa de presentes. Sophie tentou me atrair para a pista de dança durante o arremesso do buquê, mas eu balancei a cabeça. As mulheres solteiras que realmente queriam pegar o buquê deveriam ter sua chance, sem que eu ficasse desajeitadamente no fundo. O momento veio sem aviso. Um padrinho que já estava bêbado, apesar de serem apenas 8 da noite, tropeçou passando por mim em direção ao bar. Ele parou e piscou para mim com a concentração exagerada de alguém que bebeu demais. O que aconteceu com você? Ele perguntou com a fala arrastada. Acidente de carro ou algo assim? O calor inundou minhas bochechas. Vários convidados próximos se viraram. Eles me olharam com uma mistura de curiosidade e pena. Exatamente a atenção que eu tentei evitar o dia todo. Com licença, consegui passar por ele antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Meus saltos batiam rapidamente no mármore enquanto eu passava por grupos de convidados. Eu procurava uma saída que não passasse pela pista de dança principal. Eu a encontrei, um corredor que levava ao terraço externo do hotel. No momento em que saí, o ar fresco da noite atingiu minha pele quente. Junho em Nova York podia ser imprevisível, mas esta noite estava perfeita, clara e amena, e as luzes da cidade começavam a brilhar enquanto o crepúsculo caía sobre Manhattan. O terraço, felizmente, estava vazio. Fui até o parapeito, de onde se podia ver a rua abaixo, e finalmente me permiti desabar. As lágrimas agora fluíam mais fortes, com raiva e vergonha. 8 anos e comentários como aquele ainda tinham o poder de me reduzir assim. Uma mulher de 26 anos, chorando sozinha no casamento de sua melhor amiga. Porque um estranho bêbado disse em voz alta o que todos os outros, por educação, não ousavam mencionar. Sabe, a maioria das pessoas chora em casamentos porque está feliz. Eu me virei e quase perdi o equilíbrio. O homem da cerimônia estava na porta, com as mãos nos bolsos e uma expressão indecifrável. De perto, ele era ainda mais impressionante do que eu pensava. Ele devia ter uns 30 e poucos anos e tinha olhos tão azuis que pareciam quase sobrenaturais na luz que diminuía. Sinto muito, eu disse rapidamente, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu não percebi que havia mais alguém aqui fora. Ele entrou no terraço, movendo-se com uma graça controlada. Isso sugeria que ele se sentia confortável em seu próprio corpo. Não se desculpe, você tem todo o direito de estar onde quiser. Ele tirou um lenço do bolso do paletó e me entregou. Aqui. Eu encarei o tecido, que estava bem passado e bordado com iniciais que eu não conseguia decifrar. Eu vou estragá-lo. É apenas um pedaço de tecido. Ele continuou a estendê-lo para mim, esperando até que eu o pegasse antes de baixar a mão. Eu sou Vincent. Lily. Eu sequei meus olhos, grata por o lenço ser escuro o suficiente para não mostrar o rímel que eu sem dúvida havia borrado nele. Você é a florista, amiga da noiva? Isso não foi uma pergunta. Como você sabia? Um leve sorriso passou por seus lábios.
Eu ouvi sua conversa com aquela mulher mais cedo. E você entrega flores. Certo. Acho que vi você no Carmines há alguns meses. Você foi muito paciente com um garçom que deixou um vaso cair. A memória voltou. Um restaurante italiano em Staten Island. Um jovem garçom nervoso, pedindo desculpas efusivamente por um acidente que nem foi culpa dele. Eu o tranquilizei, dizendo que estava tudo bem. Ajudei-o a limpar a água e a salvar as flores que ainda podiam ser salvas. Você se lembra disso? Parecia impossível que ele se lembrasse. Eu mesma mal me lembrava. Lembro-me de achar revigorante ver alguém tratando a equipe de serviço como pessoas de verdade. Vincent se apoiou ao meu lado no parapeito, mantendo uma distância respeitosa. O que te traz aqui? Em vez de festejar lá dentro, eu deveria ter inventado uma desculpa. Deveria ter dito que precisava de ar fresco ou que estava com dor de cabeça. Em vez disso, respondi honestamente. Às vezes, estar perto de pessoas felizes te faz perceber o quão infeliz você mesma é. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte da cidade. Isso é notavelmente honesto. Você perguntou? Sim. Ele se virou ligeiramente para mim. E se você me perguntar, não acho que você seja tão infeliz quanto pensa. Triste, talvez, mas isso é diferente. Ficamos em um silêncio confortável, enquanto os sons abafados da recepção chegavam pelas portas atrás de nós. Percebi que deveria me sentir desconfortável, de pé em um terraço cada vez mais escuro com um estranho. Mas não me sentia. Sua presença tinha algo calmante, uma quietude que contrastava fortemente com o caos que eu normalmente sentia em eventos sociais. O que você faz, Vincent? Perguntei finalmente, minha curiosidade superando minha relutância. Eu trabalho com empresas familiares, ajudando-as a navegar em situações complicadas. Ele respondeu vagamente, mas com a confiança de alguém acostumado a ser vago. Conversamos por quase 20 minutos sobre coisas triviais. A cidade, música, a melhor pizza de Nova York. Um debate contínuo sem um vencedor claro. Ele não perguntou sobre minha cicatriz. Ele nem sequer olhou para ela com a curiosidade mórbida a qual eu estava acostumada. Quando Sophie me chamou pelo nome de dentro, procurando por mim, percebi há quanto tempo eu estava fora. Eu deveria voltar, eu disse com relutância. Vincent assentiu e se endireitou, afastando-se do parapeito. Foi um prazer te conhecer, Lily. Você também. Devolvi o lenço dele. Fique com ele. Algo me diz que casamentos não estão entre seus eventos favoritos. Uma risada escapou de mim antes que eu pudesse contê-la, surpreendendo a nós dois. Quando foi a última vez que eu ri sinceramente de algo que não fossem as piadas ruins de Grace? Voltei para a recepção, muito ciente do olhar questionador de Sophie. Mas eu não conseguia explicar o que tinha acabado de acontecer. Quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, olhei uma última vez para a multidão. Vincent estava perto da saída, conversando em voz baixa com outro homem. Como se sentisse minha atenção, ele olhou para cima. Nossos olhares se cruzaram através do salão. Ele não sorriu, não acenou, apenas segurou meu olhar por 3 segundos antes de voltar à sua conversa. Eu não tinha ideia de quem ele realmente era. Nenhuma ideia de que em 2 dias ele entraria na minha floricultura e mudaria tudo. A manhã de segunda-feira chegou com um cheiro familiar de terra e caules. O ritmo tranquilo do meu mundo voltou após o caos do casamento de Sophie. Eu estava atrás do balcão, coberta de pétalas e espinhos. Cortava as pontas de uma remessa fresca de tulipas. Pensava em quantos buquês eu poderia montar para o pedido corporativo de quarta-feira. A loja não era muito grande, apenas um espaço estreito entre uma padaria e uma loja de roupas vintage em Carroll Gardens. Mas a luz da manhã entrava pelas janelas no ângulo perfeito. Iluminava os baldes de flores em tons de rosa, amarelo e branco. Minha mãe escolheu este local há 15 anos. Na época, a área ainda não era tão badalada e o aluguel era realmente acessível. Nessas manhãs tranquilas, enquanto eu seguia as mesmas rotinas que ela me ensinou, era quando eu mais sentia sua falta. Como cortar os caules na diagonal para que absorvam melhor a água. Quais flores duram mais em arranjos? A importância de remover as folhas abaixo da linha da água para evitar o crescimento de bactérias. O sino acima da porta me tirou dos meus pensamentos. Olhei para cima, prestes a dizer algo, e congelei. Vincent estava na porta,
parecendo ao mesmo tempo completamente relaxado e totalmente fora de lugar entre as flores. Seu terno hoje era cinza carvão, cortado com precisão. Provavelmente valia mais do que tudo na minha loja junto. Lily, ele disse, como se tivéssemos planejado este encontro. Como se sua presença aqui fosse a coisa mais natural do mundo. Vincent, minha voz soou mais calma do que eu me sentia. O que você está fazendo aqui? Eu preciso de flores. Ele se aproximou do balcão, olhando ao redor com interesse genuíno. Para uma ocasião especial. Algo na maneira como ele disse isso me deixou desconfiada, mas eu facilmente voltei ao meu modo profissional. Nisso eu era boa. Que tipo de ocasião? Isso me ajuda a definir o que seria mais adequado. Uma decoração de mesa para um jantar que vou dar neste fim de semana. Ele me olhou nos olhos e notei novamente como eram perturbadoramente azuis. Algo elegante, mas não chamativo. O que você sugeriria? Mostrei a ele várias opções, incluindo combinações de rosas com eucalipto, peônias com ranúnculos e orquídeas com samambaias. Ele fez perguntas inteligentes sobre durabilidade e cuidados. Parecia realmente interessado na decisão. Finalmente, ele se decidiu pelas orquídeas. Brancas com folhagem escura. Quanto custa? Eu lhe dei um preço que incluía a entrega em Staten Island, já que ele mencionou que o jantar seria lá. Ele não hesitou, apenas tirou a carteira e me entregou o cartão. Vincent Castellano estava escrito no cartão. Nenhum nome de empresa, apenas um número de telefone com um código de área de Nova York. Vou mandar entregar na sexta-feira à tarde, eu disse, recebendo o pagamento. Você tem um horário específico? Quando for conveniente para você. Ele guardou a carteira, mas não fez menção de ir embora. Há quanto tempo você tem esta loja? Há 3 anos como proprietária. Mas antes disso pertencia à minha mãe. Ela a fundou quando eu tinha 11 anos. E ela te ensinou o ofício. Tudo o que eu sei. Senti o aperto familiar no peito que sempre sentia quando falava sobre ela. Ela morreu há 3 anos, em um acidente de carro. A expressão dele mudou. Algo como compreensão passou por seus traços. Sinto muito. Perder um dos pais nunca é fácil, não importa a idade. O comentário foi simples, mas algo em seu tom sugeria experiência pessoal. Antes que eu pudesse perguntar, o sino tocou novamente. Grace entrou com toda a energia de uma jovem de 19 anos que acabara de terminar sua aula de segunda-feira na NYU. Minha irmã herdou o cabelo ruivo e a atitude otimista de nossa mãe. Ambas as coisas eu perdi de alguma forma na loteria genética. Lily, você tem dinheiro aí? Esqueci meu cartão do metrô em casa. Ela parou quando notou Vincent. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Aquela avaliação rápida que ela sempre fazia ao encontrar alguém novo. Oh, desculpe, não percebi que você tinha um cliente. Tudo bem, este é Vincent. Vincent, esta é minha irmã, Grace. Prazer em conhecê-la, disse Vincent, acenando educadamente. Eu já estava de saída. Lily, nos vemos na sexta-feira para a entrega. Ele saiu antes que eu pudesse responder e o sino tocou atrás dele. Grace se virou para mim imediatamente, baixando a voz, embora estivéssemos sozinhas. Quem era esse? E por que ele parece ter saído de um filme sobre advogados caros ou chefes da máfia? Eu tive que rir, apesar de tudo. Ele era apenas um cliente que quer flores para um jantar. Claro, porque clientes normais de jantares te olham como ele acabou de fazer. Grace pegou a nota de $20 que eu tirei da caixa registradora. Só estou dizendo, tenha cuidado. Pessoas ricas geralmente não frequentam floriculturas no Brooklyn. A menos que queiram algo. Suas palavras ficaram na minha mente depois que ela saiu. Vincent voltou mais 2 vezes naquela semana. Na quarta-feira, ele entrou, alegando que precisava de um pequeno buquê para seu escritório. Na sexta-feira, ele apareceu quando eu estava prestes a fechar. Disse que queria garantir pessoalmente que as orquídeas que ele encomendou estivessem arranjadas corretamente antes da entrega. Cada visita parecia intencional, calculada, mas também havia algo sincero na maneira como ele perguntava sobre o meu dia. Ele se lembrava de detalhes que eu havia mencionado casualmente. Me tratava como alguém que valia sua atenção. Quando fechei a loja na sexta-feira à noite, após sua última visita, minha curiosidade havia se transformado em algo perigosamente próximo do interesse. Em momentos de silêncio, eu pensava nele, repassava conversas, procurando por significados que eu não tinha certeza se existiam. No sábado de manhã, Grace apareceu no meu apartamento com uma expressão sombria. Precisamos falar sobre o seu cliente, disse ela,
segurando o celular na minha frente antes mesmo de eu terminar meu café. Na tela, havia uma notícia de 2 anos atrás. O nome Vincent Castellano aparecia em negrito, ligado a acusações de crime organizado. Outro artigo descrevia o suposto envolvimento da família Castellano em vários negócios em Nova York. Alguns eram legais, outros estavam em uma área cinzenta, onde a lei não conseguia penetrar completamente. Ele não é apenas um cara rico, Lily. Ele tem conexões, conexões sérias. Grace rolou por mais resultados, todos pintando o quadro de um homem muito mais complicado do que o cliente educado que visitou minha loja. Não estou dizendo que ele seja necessariamente perigoso, mas você deveria saber com quem está lidando. Li os artigos lentamente e a cada parágrafo meu estômago se contraía. O Vincent descrito aqui, com acusações de jogos de azar ilegais, agiotagem e extorsão, parecia impossível de conciliar com o homem que me fez perguntas ponderadas sobre arranjos de flores. Mas eu não podia negar as evidências. Vincent Castellano era exatamente o que a primeira impressão de Grace sugeria. Alguém de um mundo do qual eu não sabia nada. Obrigada por me dizer isso, eu disse em voz baixa, devolvendo o celular dela. Então, você vai ficar longe dele? Eu não respondi. Eu realmente não podia, porque não tinha certeza do que fazer com essa informação. Uma parte de mim sabia que seria sensato manter as interações puramente profissionais. Manter limites entre minha vida simples e a existência complicada de Vincent. Mas outra parte de mim, aquela que se sentiu verdadeiramente vista naquele terraço de hotel pela primeira vez em anos, queria saber mais. A segunda-feira chegou e, com ela, uma decisão que se cristalizou em minha mente. Se Vincent voltasse, eu o confrontaria diretamente. Perguntaria o que ele realmente queria e por que continuava aparecendo na minha loja. Eu merecia, no mínimo, honestidade. O dia passou lentamente. Ajudei clientes, trabalhei em arranjos e olhei para o meu celular com mais frequência do que gostaria de admitir. Às 5 da tarde, eu me convenci de que ele não viria. Que talvez a descoberta de Grace e minha subsequente distância fria no fim de semana tivessem se transmitido telepaticamente para ele. Então, às 5h45, quando eu me preparava para fechar, tomei uma decisão. Procurei o endereço do Luciano's, um restaurante que vi mencionado em um dos artigos como um conhecido estabelecimento dos Castellano. Ficava em Staten Island, o que explicava o desejo de Vincent pela entrega lá. Se eu queria respostas, teria que buscá-las eu mesma. A viagem de Uber levou quase 50 minutos no trânsito da noite. Tive muito tempo para reconsiderar minha decisão e pedir ao motorista para voltar, mas não o fiz. Em vez disso, observei a cidade se transformar de casas de tijolos e pequenas lojas para ruas mais largas e, finalmente, para os bairros de Staten Island. O Luciano's ficava em um prédio de esquina, com luz quente emanando de suas janelas. Arquitetura italiana clássica que sugeria dinheiro antigo e tradições antigas. Paguei o motorista e me aproximei da entrada com mais confiança do que realmente tinha. Preciso falar com Vincent Castellano, eu disse ao anfitrião. Um homem na casa dos 50 anos com olhos aguçados que me avaliaram em segundos. Você tem um horário marcado? Não, mas diga a ele que Lily Morgan está aqui. Ele vai querer saber. O anfitrião desapareceu por uma porta atrás do bar. Fiquei na entrada, muito ciente dos olhares curiosos dos clientes e da equipe. Isso foi um erro. Eu deveria ir embora. Antes que eu pudesse colocar esse pensamento em prática, o anfitrião voltou. Siga-me. Ele me guiou pelo restaurante, passando por mesas com clientes jantando e conversando. Passamos por uma porta com a inscrição privado. Por um corredor com obras de arte que pareciam realmente caras e, finalmente, para um escritório no final. Vincent estava sentado atrás de uma mesa de mogno e pareceu surpreso quando entrei. Ele se levantou imediatamente. Lily, eu não esperava você. Eu sei, fiquei perto da porta, de repente insegura. Eu precisava falar com você. Ele dispensou o anfitrião com um aceno sutil e esperou até estarmos sozinhos antes de falar. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Eu sei quem você é, eu disse, forçando as palavras a saírem. Vincent Castellano, a família Castellano. Eu sei o que as pessoas dizem sobre vocês, sobre seus negócios. Sua expressão mudou. Ele se tornou reservado. E o que elas dizem?
Que vocês estão envolvidos com o crime organizado, que sua família controla metade dos negócios ilegais nesta cidade. Cruzei os braços defensivamente. Então, estou te perguntando diretamente por que você vem à minha floricultura. O que você realmente quer? Houve silêncio entre nós. Vincent contornou a mesa e se apoiou nela, em vez de se aproximar de mim. Ele estava me dando espaço, percebi. Você quer honestidade? Ele perguntou em voz baixa. Sim, porque desde aquele terraço não consigo parar de pensar em você. Sua voz estava calma. Na verdade, desde que te vi no Carmines, tratando aquele garçom com uma gentileza que ele não recebeu de mais ninguém naquele dia. E as flores? Sim, foram pretextos, desculpas para te ver de novo, para falar com você. Por quê? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. Porque você é real, Lily. Em um mundo onde todos querem algo de mim, onde cada interação é calculada e política, você simplesmente existia. Você chorava quando estava triste, sorria quando algo realmente te alegrava. Ele fez uma pausa. Eu não vou mentir para você sobre o que eu sou. Os negócios da minha família se movem em áreas que não são permitidas por lei. Mas eu posso te manter longe desse mundo, te proteger dele. Eu não preciso de proteção. Preciso entender com o que estou lidando se for continuar a te ver. Algo brilhou em seus olhos. Esperança, talvez. Você vai continuar a se encontrar comigo? Eu deveria ter dito não. Deveria ter ido embora e voltado para minha vida simples e segura, fazendo arranjos de flores e evitando complicações. Eu ainda não sei, admiti, mas provavelmente quero ser corajosa. Vincent se endireitou, mas ainda não se aproximou. Se você decidir tentar, para ver onde isso leva, posso te prometer 3 coisas. Eu nunca vou mentir para você. Eu nunca vou te colocar em perigo intencionalmente. E eu nunca vou te pedir para se trair. São muitas promessas de alguém cujo mundo eu não entendo. Então me deixe te ajudar a entendê-lo. Jante comigo. Pergunte-me o que quiser, sem pretextos, sem arranjos de flores como desculpas. Eu o olhei. Eu realmente o olhei, tentando ver a verdade por trás do terno caro e da postura confiante. O que encontrei era certamente complicado, mas também real de uma forma que eu não esperava. Ok, ouvi a mim mesma dizer, um jantar, mas em algum lugar público? Não aqui. Um leve sorriso passou por seus lábios. Onde você quiser, combinamos os detalhes. Um restaurante no Brooklyn que eu escolhi especificamente porque era no meu território. Quando saí do Luciano's e entrei em outro Uber para a longa viagem de volta para casa, percebi que minhas mãos tremiam. Grace me mataria por isso. 10 dias se passaram desde minha visita impulsiva ao Luciano's. 10 dias em que trocamos mensagens de texto. Um jantar que durou até depois da meia-noite enquanto conversávamos sobre tudo e nada. E a crescente consciência de que eu estava me envolvendo em algo que não conseguia entender completamente. Vincent manteve distância física, respeitando limites que eu não havia expressado, mas que ele parecia sentir intuitivamente. Isso fortaleceu minha confiança nele, o que provavelmente deveria ter me preocupado, mas não preocupou. Esta noite, fechei a loja mais tarde do que o normal. Um pedido de última hora para um evento corporativo me manteve ocupada até depois das 10 da noite. Eu tive que arranjar 2 dúzias de decorações de mesa que precisavam ser entregues na manhã seguinte. Minhas costas doíam de me curvar no trabalho, e meus dedos cheiravam constantemente a rosas e plantas verdes. Tranquei a porta da frente, testando-a 2 vezes por hábito, e comecei a caminhada de 3 quarteirões até a estação de metrô. Carroll Gardens parecia seguro o suficiente a essa hora. Ruas familiares que eu havia percorrido inúmeras vezes. Mas esta noite, algo parecia diferente. Uma sensação de inquietação formigava na minha nuca. Um homem havia entrado na loja 2 vezes na semana passada. Meia-idade, 40 e poucos anos, traços comuns. Ele fez perguntas vagas sobre fornecedores atacadistas e se eu entregava flores para eventos em Staten Island. Eu pensei que ele era um contato de negócios em potencial. Talvez alguém que quisesse abrir sua própria loja. Agora, enquanto eu caminhava sozinha no escuro, essas perguntas assumiram um significado mais sinistro. Acelerei meus passos. Meus saltos batiam no concreto. Eu estava quase lá. Mais 2 quarteirões. Senhorita Morgan, ouvi uma voz atrás de mim. Virei-me com o coração batendo forte e vi 2 homens bloqueando a calçada que eu acabara de atravessar.
Não era o homem da loja, mas algo em sua postura gritava perigo. Eu não tenho muito dinheiro, eu disse, tentando manter minha voz calma. Talvez US$ 40. Vocês podem levar. O maior sorriu e isso foi pior do que se ele tivesse me ameaçado diretamente. Não queremos seu dinheiro, mas você tem passado tempo com algumas pessoas perigosas. Isso te torna valiosa. Eu não sei do que você está falando. Vincent Castellano. O segundo homem se aproximou, bloqueando minha rota de fuga para o metrô. Você é o novo projetinho dele, o que significa que alguém pagaria muito dinheiro para te ter nas mãos. O medo congelou meu sangue. Abri a boca para gritar, mas o homem grande se lançou sobre mim, pressionando uma mão no meu rosto. Mordi com força, senti o gosto de sangue e ele praguejou violentamente. Seu parceiro agarrou meu braço e me arrastou para um sedã escuro estacionado na beira da estrada. Eu lutei, chutei e me contorci, mas ele era muito mais forte do que eu. Isso não podia ser real. Não aqui, não no meu bairro, onde sempre me senti segura. Soltem-na. A nova voz soou calma, quase casual, mas ambos os homens congelaram. Fui solta tão de repente que tropecei e me apoiei em um carro estacionado. Um homem que eu nunca tinha visto estava a 3 metros de distância, com as mãos nos bolsos, como se estivesse apenas dando um passeio noturno. Ele era menor que meus agressores, talvez com 30 anos, com uma expressão que sugeria que já tinha visto coisas piores e as achava entediantes. Tony Russo, disse o agressor alto. Sua voz misturava reconhecimento e medo. Isso não é da conta do Castellano. É engraçado porque parece que você está tentando sequestrar alguém sob a proteção do Castellano. Tony, se esse era o nome dele, ainda não havia se movido, o que torna isso muito da minha conta. Salvatore vai saber disso. Estou contando com isso. Tony finalmente se moveu. Com um movimento fluido, ele se colocou entre mim e os agressores. Outro homem apareceu do nada. Igualmente calmo, igualmente perigoso, de uma forma que eu não conseguia definir. Agora vão embora antes que as coisas fiquem desagradáveis. Os agressores trocaram olhares. Por um momento pensei que eles tentariam mesmo assim, que a violência iria explodir. Então o homem grande cuspiu no chão e voltou para o sedã. Salvatore vai pegá-los em algum momento, ele disse. Diga isso ao Castellano. Eles partiram cantando pneus. Fiquei paralisada junto ao carro. A adrenalina fazia minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Tony se virou para mim. Sua expressão agora era mais suave. Você está segura. Eles não voltarão esta noite. Ele pegou o celular e discou sem esperar minha resposta. Chefe, temos um problema. Estou com a Lily Morgan em Carroll Gardens. Alguém acabou de tentar sequestrá-la. Não consegui ouvir a resposta de Vincent, mas as próximas palavras de Tony me fizeram arrepiar. Sim, eles mencionaram Salvatore e disseram que ele a pegaria em algum momento. Tony encerrou a ligação e apontou para um carro preto que eu não tinha notado, estacionado nas proximidades. Vincent quer que eu te leve para um lugar seguro. Ele está a caminho. Eu não entendo o que está acontecendo. Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Quem é Salvatore? Por que eles queriam me sequestrar? Vamos tirar você da rua primeiro. Eu explico no carro. O tom de Tony era paciente, como se fala com alguém em estado de choque. Eu sei que você está com medo, mas prometo que Vincent garantirá que você esteja segura. Eu deveria ter recusado. Deveria ter chamado a polícia, resolvido isso pelos canais oficiais. Mas o medo que turvava meu julgamento me fez assentir. Deixei Tony me guiar até o carro, onde outro homem estava no banco do motorista. Dirigimos por 15 minutos e finalmente chegamos a Brooklyn Heights, em frente a um prédio discreto. Tony me levou a um apartamento no terceiro andar, que parecia um quarto de hotel. Genérico e impessoal, mas limpo. Esta é uma casa segura, ele explicou. Ninguém, exceto um punhado de pessoas, sabe sobre ela. Vincent estará aqui em breve. Como você me encontrou? A pergunta me ocorreu tardiamente, quando a adrenalina começou a diminuir. Eu estava jantando a 2 quarteirões daqui. Ouvi alguém gritar. Fui verificar. Tony fez uma pausa. Sorte sua. De qualquer forma, sorte. Sentei-me no sofá, ainda tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Alguém tentou me sequestrar por causa de Vincent. Porque eu tomei a decisão incrivelmente estúpida de me envolver com um homem cuja vida incluía inimigos dispostos a me usar como moeda de troca. 20 minutos depois, a porta do apartamento se abriu. Vincent entrou como uma tempestade mal contida. Sua calma habitual havia sido quebrada por algo mais cru.
Ele se aproximou de mim em 3 passos, agachando-se na frente do sofá para que ficássemos no mesmo nível. Você está ferida? Suas mãos pairavam perto do meu rosto, sem tocar, esperando minha permissão. Não. Tony chegou a tempo, antes que eles pudessem fazer algo sério. Olhei nos olhos dele e minha raiva começou a superar meu medo. Que diabos está acontecendo, Vincent? Quem é Salvatore? Vincent sentou-se nos calcanhares, cerrando a mandíbula. Lorenzo Salvatore lidera uma organização rival. Temos uma relação tensa há anos, mas ele estava procurando uma moeda de troca para forçar uma negociação territorial a seu favor. E eu sou essa moeda de troca, porque você visitou minha floricultura. O absurdo teria sido engraçado se eu não estivesse tão apavorada. Salvatore está observando meus movimentos. Quando comecei a passar tempo na sua loja, ele notou. Ele decidiu que você poderia ser útil. A expressão de Vincent escureceu. Eu deveria ter previsto isso. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. E agora? Você simplesmente desaparece da minha vida e ele me deixa em paz? Não funciona mais assim. Ele já te identificou como alguém importante para mim. Se você se afastar agora, não estará mais segura, estará apenas desprotegida. Eu me levantei. Precisava de distância. Precisava me mover. Isso é loucura. Eu vendo flores, Vincent. Eu faço arranjos de flores para casamentos e eventos corporativos. Eu não pertenço a um mundo onde pessoas são sequestradas por disputas territoriais. Eu sei. Ele também se levantou. Manteve distância entre nós. É por isso que estou te oferecendo proteção. Você e Grace. Proteção total, até que eu resolva isso com Salvatore. Como resolvido? Através de negociações. Ele quer o controle da fronteira do Território Sul, uma área que mantemos há uma década. Eu vou dar a ele, em troca de paz garantida e da garantia de que você e sua irmã são intocáveis. Eu o encarei. Você abriria mão de território por mim? Nós nos conhecemos há menos de 3 semanas. Sim, sem hesitação, sem dúvida. Porque a alternativa seria te entregar a um homem que não hesitaria em te machucar para conseguir o que quer. O peso dessa percepção pesou sobre mim. Vincent estava disposto a fazer grandes concessões em seu mundo, o que quer que isso significasse politicamente, para me proteger de um perigo em que eu só me meti por causa dele. E a Grace? Ela nem sabe de nós. Não de verdade. Tony já enviou alguém para buscá-la em seu dormitório. Ela ficará com você no seu apartamento, com seguranças na porta. Salvatore deixará vocês duas em paz assim que souber que estou disposto a negociar seriamente. E eu simplesmente aceito isso? Exceto que toda a minha vida está sendo virada de cabeça para baixo porque você decidiu comprar flores de mim. O rosto de Vincent se contorceu. Dor passou por seus traços. Não, você pode recusar. Vá embora. Diga-me que nunca mais quer me ver. Mas, por favor, deixe-me manter as medidas de segurança para você até que este assunto seja resolvido. Depois, você pode decidir se eu continuo a fazer parte da sua vida ou não. Eu queria gritar com ele, me revoltar com a injustiça de ser arrastada para algo que não escolhi. Mas por baixo da raiva, havia um medo profundo, a memória das mãos daqueles homens no meu corpo, a certeza de que, sem a intervenção de Tony, eu estaria em um lugar muito pior agora. Preciso ver a Grace, garantir que ela está bem. Tony levará vocês duas para casa. A equipe de segurança será discreta, mas presente. Vincent foi até a porta, depois parou. Sinto muito, Lily. Eu nunca quis isso para você. Mas este é o seu mundo. A afirmação não continha julgamento, apenas uma aceitação cansada. É isso que significa te conhecer. Ele assentiu uma vez, um movimento brusco que expressava sua própria frustração. Sim, Tony nos levou ao meu apartamento, onde Grace esperava com outro segurança. Minha irmã me abraçou assim que entrei, me cobrindo de perguntas mais rápido do que eu podia responder. Contei a ela tudo sobre Vincent, sobre o que aconteceu esta noite, sobre minha decisão de deixá-lo nos proteger. Grace ouviu, seu rosto refletindo choque, medo e, finalmente, uma aceitação pragmática que me lembrou que ela era mais forte do que eu imaginava. Então agora temos guarda-costas, disse ela quando terminei. Essa é uma frase que eu nunca pensei que diria. Apenas por algumas semanas. Vincent está negociando com Salvatore. E depois você volta a sair com o chefe da máfia como se fosse normal.
Eu não tinha uma resposta para isso. Não sabia se ainda queria algo com Vincent depois de tudo isso, ou se esta noite me mostrou exatamente por que me envolver com ele era uma péssima ideia. Naquela noite, fiquei acordada, ouvindo a respiração de Grace do outro quarto, enquanto sentia a presença de homens armados do lado de fora da minha porta. Em algum lugar em Staten Island, Vincent provavelmente estava fazendo o mesmo, planejando seus próximos passos em um jogo que eu nunca quis jogar. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto havia chegado. Vincent, os seguranças ficarão até que o assunto seja resolvido. Quando for, você decide se quer me ver de novo. Sem pressão. Você tem o direito de tomar essa decisão. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Ok. Uma palavra que carregava o peso de tudo o que eu ainda não conseguia colocar em palavras. Medo, raiva e, por baixo, um fio teimoso de algo que eu me recusava a chamar de esperança. 6 semanas mudaram minha vida de uma forma que eu nunca esperei. A presença constante de segurança se tornou normal, quase reconfortante. Tony passava diariamente. Seu humor seco tornava a situação menos opressiva. A loja até prosperou, graças à proteção sutil. Clientes regulares notaram que o bairro parecia de alguma forma mais seguro. Vincent manteve sua promessa de distância. Sem visitas, apenas mensagens de texto ocasionais, perguntando como eu estava. Ele nunca pressionou por mais. A distância deveria ter me trazido alívio. Em vez disso, eu sentia a falta dele. Sentia a falta de nossas conversas, da maneira como ele ouvia como se minhas palavras realmente importassem, da intensidade de sua atenção que me deixara nervosa no início. Grace se acostumou mais rápido do que eu. Ela até fez amizade com um dos seguranças, um ex-fuzileiro naval que a ajudou a estudar para o exame de direito penal com insights práticos que seu livro didático não oferecia. Minha irmã sempre foi adaptável, mas vê-la lidar com essa situação bizarra com facilidade me encheu de um estranho orgulho. Hoje, Tony apareceu na loja durante minha pausa da tarde. Sua expressão estava mais relaxada do que o normal. Boas notícias. Salvatore aceitou os termos finais esta manhã. Acordo de paz oficial, testemunhado por famílias neutras. Você e Grace estão explicitamente protegidas no acordo. Ele se apoiou no balcão. Isso significa que vocês estão seguras. As medidas de segurança terminam esta noite, a menos que vocês queiram o contrário. Eu deveria estar aliviada. Em vez disso, me senti estranhamente vazia. Então Vincent conseguiu o que queria. Ele abriu mão de um território significativo para garantir a segurança de vocês. Mas sim, a ameaça lá acabou. Tony examinou meu rosto com uma percepção que me deixou desconfortável. Ele me disse para te avisar que você não tem nenhuma obrigação. Você não lhe deve nada. Mas se quiser vê-lo, ele estaria disposto. Eu me ocupei arrumando margaridas que não precisavam de arranjo. Diga a ele que vou pensar sobre isso. Tony saiu com um sorriso conhecedor que sugeria que ele havia percebido minhas desculpas. Fechei a loja mais cedo porque precisava de tempo para pensar, para processar o que viria a seguir, agora que o perigo imediato havia passado. Em casa, encontrei Grace com seus livros didáticos no sofá. Ela olhou para cima quando entrei e leu imediatamente minha expressão. Tony te contou. Sim, sentei-me ao lado dela no sofá. Acabou, estamos seguras. Então por que você parece tão infeliz em vez de aliviada? Eu não estou infeliz. Lily, você tem verificado seu celular a cada 10 minutos por 6 semanas, esperando que Vincent te escrevesse. Você sente falta dele. Eu não podia negar. É completamente louco sentir falta de alguém cujo mundo quase me levou a um sequestro. Grace fechou seu livro e se virou completamente para mim. Eu sei o seguinte. Vincent abriu mão de algo importante para te proteger. Ele respeitou seu espaço quando você precisou. E você estava mais feliz do que esteve em anos quando falava sobre ele. Pelo menos antes da coisa com Salvatore. Ela fez uma pausa. A vida não oferece garantias, Lily. Você pode sempre jogar pelo seguro ou arriscar algo que talvez te faça feliz. Suas palavras ecoaram em minha mente por muito tempo depois que ela voltou a estudar. Naquela noite, fiquei olhando para o meu celular por 1 hora antes de finalmente escrever uma mensagem para Vincent. Eu gostaria de falar com você. Posso te visitar? Sua resposta veio em segundos. A qualquer hora. Vou mandar o Tony te buscar se quiser. Eu posso pegar o metrô. Por favor, me deixe fazer essa única coisa.
Eu concordei, e 30 minutos depois, Tony veio me levar para Staten Island. A viagem de 45 minutos pareceu mais longa. Antecipação e nervosismo se misturavam no meu estômago. Estávamos separados há 6 semanas, com comunicação mínima. E se a conexão que eu lembrava fosse apenas uma ilusão criada pelas circunstâncias especiais? A mansão apareceu entre as árvores, maior do que eu imaginava. Arquitetura clássica com elementos modernos, terrenos extensos que testemunhavam a riqueza acumulada por gerações. Tony estacionou perto da entrada, onde Vincent esperava. Ele parecia de alguma forma diferente. Ainda impecavelmente vestido, mas havia um cansaço ao redor de seus olhos que não estava lá antes. Quando ele me viu sair do carro, o alívio em seu rosto foi tão grande que me apertou o coração. Lily. Meu nome em seus lábios soou como um retorno para a casa. Obrigado por ter vindo. Obrigado por respeitar meu espaço. Segui-o para dentro da casa, observando os pisos de mármore. Obras de arte que provavelmente custavam mais do que o faturamento anual da minha loja. A elegância silenciosa do dinheiro antigo. Então é aqui que você mora. Era a casa do meu pai, e antes dele, do pai dele. Vincent me levou a uma sala de estar que parecia menos formal, com móveis confortáveis e estantes do chão ao teto. Posso te oferecer algo? Vinho, café, água? Não, obrigada. Sentei-me em um sofá e ele sentou-se em uma cadeira em frente a mim, mantendo distância. Tony disse que o acordo está fechado, que estamos seguras. Sim, Salvatore ficou com o território sul. Eu tenho a garantia de que você e Grace são intocáveis. Famílias neutras testemunharam o acordo. Então ele está vinculado a ele. Vincent se inclinou para frente com os antebraços apoiados nos joelhos. Sinto muito que tenha demorado 6 semanas. Essas negociações avançam lentamente. Você abriu mão de território por mim, por alguém que você mal conhece. Eu te conheço o suficiente. Seus olhos azuis encontraram os meus. O suficiente para saber que te perder seria pior do que perder qualquer pedaço de terra. Um silêncio pesado se instalou entre nós, cheio de palavras que nenhum de nós conseguia dizer. Finalmente, eu falei. Eu senti sua falta. Isso provavelmente me torna uma idiota, mas é verdade. Algo mudou em sua expressão. A esperança rompeu sua calma cautelosa. Eu também senti sua falta. Todos os dias. Mas eu estava falando sério quando disse que não há pressão nem obrigações. Eu sei que você estava. Levantei-me, precisando me mover, pensar, e meu olhar caiu sobre um piano de cauda no canto. Você toca? Minha avó insistiu que eu aprendesse. Ela dizia que a música mantém a alma humana. Vincent se aproximou do piano. Ela era italiana, muito tradicional, e acreditava que os homens em nosso mundo precisavam de algo belo para equilibrar a escuridão. Ele se sentou no banco, seus dedos encontrando as teclas como velhos amigos. A melodia que ele tocou era assombrosa, algo clássico que eu não conhecia, mas que falava de saudade e perda. Observei suas mãos. Lembrei-me das mesmas mãos que me entregaram um lenço em um terraço de hotel semanas atrás. Quando a música terminou, Vincent olhou para mim. Você quer ficar para o jantar? Eu poderia cozinhar, nada sofisticado, apenas massa, como minha avó me ensinou. A oferta me surpreendeu. Vincent Castellano, que liderava organizações e negociava disputas territoriais, estava me oferecendo para cozinhar massa em sua mansão. O contraste era absurdo e, de alguma forma, perfeito. Eu adoraria. Fomos para a cozinha, um espaço enorme com eletrodomésticos profissionais e uma funcionalidade que sugeria que alguém realmente a usava. Vincent reuniu os ingredientes enquanto eu me sentava em um banquinho na ilha da cozinha, observando-o trabalhar. Fale-me sobre sua avó, eu disse, pegando a taça de vinho que ele me serviu. Ele sorriu, um sorriso suave e sincero. Rosa Castellano, 1,50 m de pura determinação. Ela veio da Sicília com meu avô em um casamento arranjado e liderou a família com mais autoridade do que qualquer homem poderia reivindicar. Enquanto picava alho e tomates, ele contou histórias sobre como Rosa insistia em um jantar de família todos os domingos. Não importava o que estivesse acontecendo nos negócios. Como ela puxou as orelhas de Vincent quando ele tinha 10 anos, ao pegá-lo negligenciando seus estudos em favor de seus negócios na rua. Ela morreu há 5 anos. Câncer. As mãos de Vincent pararam.
Eu estava com ela no final. Ela me disse para encontrar alguém que me visse, não apenas o nome. Ela disse, não faça da vida um negócio sem amor para dar-lhe significado. Ela parece notável. Ela era. Ele continuou a cozinhar, e a cozinha se encheu com o cheiro de alho e ervas. E sua mãe? Você a mencionou, mas apenas de passagem. A pergunta despertou algo em mim. Contei a ele sobre a floricultura da minha mãe, como ela a construiu do nada. Sobre o acidente, como eu estava nos levando para casa depois de um evento tarde da noite. Como um motorista bêbado nos atingiu de frente. Como acordei no hospital com o osso da bochecha esmagado e recebi a notícia de que minha mãe não havia sobrevivido. Eu me culpei por anos. Às vezes ainda me culpo. Se eu tivesse pego uma rota diferente, se eu o tivesse visto chegando, se eu tivesse reagido mais rápido. Vincent colocou sua colher de pau de lado, contornou a ilha da cozinha e parou ao meu lado. Posso dizer algo que talvez seja difícil de ouvir? Eu assenti, pois não confiava na minha voz. Você sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas. Você suportou essa dor, essa perda, e manteve o legado de sua mãe vivo através da loja. Você criou sua irmã enquanto você mesma estava de luto. Ele fez uma pausa. Isso não é fraqueza ou fracasso, Lily. Isso é força extraordinária. As lágrimas que eu estava segurando agora escorriam pelo meu rosto. Vincent não tentou impedi-las. Ele não me disse para não chorar. Ele apenas esperou, presente e calmo, até que eu terminasse de chorar. Sinto muito. Finalmente consegui dizer. Normalmente não desabo assim. Não se desculpe por ter sentimentos. Vincent pegou lenços e me entregou. No meu mundo, mostrar sentimentos é considerado fraqueza. Passei anos mantendo o controle, não deixando ninguém ver por trás da minha fachada. Mas você me faz querer ser honesto, mesmo que seja desconfortável. Ele voltou para o fogão e terminou de cozinhar a massa enquanto eu me recompunha. Comemos na mesa da cozinha dele. E a conversa fluiu muito mais facilmente agora que ambos havíamos revelado nossos lados vulneráveis. Ele me perguntou sobre meus planos para a loja e ouviu atentamente quando eu lhe contei sobre meu desejo de expandir para o planejamento de eventos. Eu perguntei sobre sua família e aprendi sobre primos e tios que formam a estrutura da organização. Depois do jantar, Vincent me levou para um tour que terminou em um terraço com vista para a propriedade. Ao longe, o mar era visível, uma linha escura contra as luzes da cidade de Staten Island e Manhattan além. Isso é lindo, eu disse, apreciando a vista. É solitário. Vincent ao meu lado no parapeito. Esta casa, o poder, tudo isso parecia vazio na maior parte do tempo, até recentemente. O que mudou recentemente? Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos me fez prender a respiração. Eu conheci alguém que chorou em um casamento e não se importou com quem viu, que faz arranjos de flores com um cuidado que a maioria das pessoas reserva para coisas preciosas, que sobreviveu a uma tragédia e escolheu continuar crescendo em vez de se fechar. Vincent. Seu nome saiu como um sussurro dos meus lábios. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que minha vida é complicada e perigosa e não tem nada a ver com o que você merece. Ele levantou a mão lentamente, me dando tempo para recuar. Quando não o fiz, ele passou os dedos sobre minha cicatriz com uma ternura de cortar o coração. Mas eu nunca quis tanto algo quanto fazer parte da sua vida, de qualquer forma que você me aceite. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Tenho medo do seu mundo, medo de me machucar, medo de gostar demais de alguém que não consigo entender completamente. São medos legítimos. Seu polegar acariciou minha bochecha. Eu também tenho medo. Medo de te decepcionar. Medo de que a escuridão da minha vida se espalhe para a rua. Mas prefiro ter medo junto com você do que estar seguro e sozinho. A distância entre nós desapareceu quando me inclinei para frente. Vincent me encontrou no meio do caminho. Seus lábios encontraram os meus em um beijo que era exatamente o que aquele momento exigia. Terno, explorador, cheio de semanas de saudade e do alívio de finalmente deixar as barreiras caírem. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele, respirando pesadamente. Então estamos fazendo isso, eu disse, apesar de tudo. Só se você quiser. Só no seu ritmo. As mãos de Vincent seguraram meu rosto com cuidado, como se eu fosse algo precioso. Mas sim, se você me quiser, eu com certeza estou fazendo isso. Eu o beijei novamente, respondendo sem palavras. O que quer que viesse a seguir,
quaisquer complicações que seu mundo trouxesse, nós as enfrentaríamos juntos. Não era uma garantia de que seria fácil, mas era honesto. E depois de anos me escondendo de tudo que importava, a honestidade parecia a decisão mais corajosa que eu poderia tomar. Tony me levou para casa por volta da meia-noite. A relutância de Vincent em me deixar ir ficou evidente na maneira como ele segurou minha mão até o último momento. Grace olhou para o meu rosto e sorriu. Você está bem envolvida, não é? Completamente. Eu não conseguia parar de sorrir. Absolutamente. Assustadoramente envolvida. Bom, você merece ser feliz, Lily. Mesmo que seja complicado. Pensei nas mãos de Vincent no meu rosto, na vulnerabilidade em seus olhos, na promessa de algo real, apesar de todos os obstáculos. Grace estava certa. Complicado não significava errado. Às vezes, significava apenas que valia a pena lutar. 3 meses pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e nenhum tempo. Vincent e eu encontramos um ritmo que funcionava para nós. Jantares 2 vezes por semana, visitas ocasionais à loja, tardes roubadas quando sua agenda permitia. Ele manteve sua promessa de me manter longe dos lados mais sombrios de seu trabalho, nunca falando sobre detalhes que eu não precisava saber. Grace me surpreendeu ao se abrir completamente para ele. Uma noite ele apareceu em nosso apartamento com livros de direito penal. Mencionou casualmente que conhecia professores na NYU que poderiam lhe dar insights sobre sua área de estudo. Nunca condescendente, sempre respeitoso com a inteligência dela. Depois disso, ela se derreteu, declarando que ele era surpreendentemente decente para um chefe do crime. Eu mantive o relacionamento relativamente privado. Meus amigos sabiam que eu estava com alguém, mas evitei entrar em detalhes. Sophie sabia que eu estava feliz, e isso parecia ser suficiente para ela, enquanto navegava pelos primeiros meses de sua vida de casada. Até hoje. Meu telefone tocou enquanto eu comparava preços de flores para uma festa de aposentadoria. O nome de Sofia piscou na tela, e algo na terceira chamada em 1 hora me fez atender, apesar de estar ocupada. Lily, preciso falar com você. Podemos nos encontrar? Sua voz soava tensa. Isso não está certo. O que está acontecendo? Você está bem? Encontre-me no café perto da sua loja. Por favor, é importante. 20 minutos depois, sentei-me em frente a ela na mesa. Sophie estava com uma aparência terrível. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos apertavam uma xícara de café como se precisasse do calor. Não se tratava de planejamento de casamento ou histórias felizes da vida de recém-casada. O que aconteceu? Perguntei gentilmente. Eu sei com quem você está. Ela olhou para cima e eu vi medo misturado com acusação em seus olhos. Vincent Castellano. Eu vi fotos nas redes sociais. Alguém te marcou com ele em um restaurante em Staten Island. Então eu o pesquisei no Google. Lily, você tem alguma ideia do que está envolvida? Meu estômago se contraiu. Sophie, ele é um gangster. Sua família administra jogos de azar ilegais e agiotagem, provavelmente coisas piores que não são mencionadas diretamente nos artigos. Sua voz ficou um pouco mais alta antes de ela se controlar e baixar para um sussurro urgente. Você não pode estar falando sério com ele. É mais complicado do que isso. Como é complicado? Ele é perigoso. O mundo inteiro dele é perigoso. Você precisa terminar isso antes de se machucar. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu não posso perder minha melhor amiga para isso, Lily. Estendi minha mão sobre a mesa e peguei a dela. Eu entendo que você está com medo, mas Vincent não é o que você pensa. Ou pelo menos, ele não é apenas isso. Então me explique. Sophie puxou a mão de volta. Faça-me entender como isso faz sentido. Eu não conseguia. Não de verdade. Como eu poderia explicar que Vincent via além da minha cicatriz a ternura por trás de sua fachada controlada? A sensação de ser verdadeiramente compreendida pela primeira vez na minha vida. Para alguém de fora, nada disso soaria racional. Eu o amo, eu disse em vez disso. As palavras vieram com uma certeza que eu não havia percebido conscientemente até então. Eu sei que isso provavelmente soa louco, mas é verdade. O rosto de Sophie se contorceu. Lily, por favor, me escute. Tem mais. Elijah está com problemas. Fiquei gelada. Que tipo de problemas? Ele tem dívidas. $50.000. Uma organização de jogos de azar. Agora ela chorava abertamente, sem nem tentar esconder.
Na semana passada, homens vieram ao nosso apartamento exigindo o pagamento. Até então, eu não sabia de nada. Elijah escondeu isso por meses. O número era chocante. Como ele acumulou tanto? Jogos de pôquer ilegais, apostas esportivas. Eu nem sei de tudo. As mãos de Sophie tremiam. Os homens que vieram disseram que ele tinha 2 semanas para pagar ou haveria consequências. E então comecei a pesquisar para descobrir a quem ele devia dinheiro. Lily, é a organização Castelano. O mundo saiu do eixo. Você tem certeza? Um dos cobradores. Eu o reconheci de fotos de pessoas associadas a Vincent. Tony Russo. Ela me olhou desesperadamente. Você tem influência agora. Você poderia pedir a Vincent para perdoar a dívida. Por você, ele faria isso, não faria? O pedido me atingiu como um soco. Ela queria que eu usasse meu relacionamento para apagar as más decisões do marido dela. Que eu pedisse a Vincent um favor que lhe custaria $50.000 e possivelmente sua credibilidade. Sophie, eu não posso simplesmente pedir a ele para perdoar tanto dinheiro. Você nem vai tentar. Sua voz ficou afiada. É sobre o meu casamento, Lily. Se Elijah não puder pagar, eles vão machucá-lo. Talvez até pior. E você está dormindo com o homem que poderia impedir isso com uma única palavra. Isso não é justo. Nada disso é justo. Sophie levantou-se abruptamente, atraindo os olhares dos outros clientes. Eu sou sua melhor amiga. Eu estava lá quando sua mãe morreu, quando você não conseguia se olhar no espelho por causa da sua cicatriz. Eu te acompanhei em tudo isso, e agora que eu preciso de você, que estou te pedindo ajuda, você nem pergunta. Culpa e raiva lutavam dentro de mim. Ela estava certa de que esteve ao meu lado nos meus momentos mais sombrios, mas ela também estava me pedindo para arriscar meu relacionamento e tratar Vincent como uma ferramenta para resolver problemas. Eu vou falar com ele, ouvi a mim mesma dizer. Não posso prometer nada, mas vou falar com ele. O alívio de Sophie foi palpável. Ela me abraçou com força, sussurrando "obrigada", repetidamente. Saí do café com uma sensação de náusea. O peso de suas expectativas pesava sobre meus ombros. Naquela noite, dirigi até Staten Island sem avisar. A surpresa de Vincent foi óbvia quando apareci em sua porta, mas ele me recebeu imediatamente. O que está acontecendo? Ele aprendeu a ler bem meus humores e sabia quando algo estava borbulhando sob a superfície. Contei a ele tudo sobre a descoberta de Sophie, sobre a dívida de Elijah, sobre seu pedido desesperado. Vincent ouviu sem me interromper, sua expressão se fechando a cada palavra. Quando terminei, o silêncio pairou em seu escritório. Ele estava na janela, de costas para a propriedade, com as costas rígidas. Você quer que eu perdoe a dívida? Ele disse finalmente. Eu quero entender por que você não pode. A diferença era importante. Sophie acha que eu tenho influência, que você faria isso por mim, mas eu sei que é mais complicado. Vincent se virou e eu vi a frustração em cada linha de seu rosto. Se eu perdoar uma dívida de $50.000 sem justificativa, mostro fraqueza. Outros esperarão o mesmo tratamento. Minha autoridade será questionada, desafiada. No meu mundo, esse tipo de vulnerabilidade percebida leva a problemas que podem custar a vida das pessoas. É só dinheiro. Você tem dinheiro. Nunca é só dinheiro. Ele se aproximou de mim. Suas mãos se fecharam como se quisesse me alcançar. Mas ele se conteve. É sobre regras e estruturas. Sem elas, tudo mergulha no caos. Então Elijah tem que sofrer porque cometeu um erro? Porque suas regras são mais importantes que a compaixão? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. A mandíbula de Vincent se contraiu. Dor passou por seu rosto antes que a raiva a substituísse. Você acha que eu gosto dessas regras? Você acha que eu não preferiria viver em um mundo onde eu pudesse mostrar misericórdia sem que ela fosse explorada? Sua voz ficou mais alta. A frustração finalmente rompeu seu autocontrole habitual. Eu não tenho esse luxo, Lily. Cada decisão que tomo tem consequências que você não vê, porque eu te mantive longe dessa realidade. Talvez esse seja o problema, eu retruquei. Talvez você tenha me mantido tão longe que não consigo entender por que você não ajuda minha melhor amiga, mesmo que claramente tenha o poder para isso. Porque esse tipo de favoritismo me faz parecer fraco e comprometido. Você sabe o que acontece quando um líder parece fraco no meu mundo? Pessoas morrem. Territórios são conquistados. A violência explode. Nós nos encaramos. A primeira briga real estalou entre nós como um raio.
Eu queria entender a posição dele. De verdade. Mas tudo o que eu conseguia ver era o rosto assustado de Sophie. Eu a ouvia implorando por uma ajuda que eu talvez pudesse dar. Então você não pode fazer nada, eu disse secamente. Vincent passou a mão pelo cabelo, um gesto que traía sua agitação. Então ele expirou lentamente, visivelmente recuperando o controle. Eu não disse isso. Ele foi até a sua mesa e pegou um bloco de notas. Eu posso reestruturar a dívida. Um plano de pagamento sem juros ao longo de 3 anos, em vez do prazo usual. E posso oferecer a Elijah um emprego em uma das minhas empresas legais. Algo que pague bem o suficiente para que os pagamentos mensais sejam viáveis. Sem perdão. Não, sem perdão. Mas uma concessão significativa que respeita tanto o seu pedido quanto as regras dentro das quais eu preciso trabalhar. Ele largou a caneta e me olhou nos olhos. Isso é o melhor que posso oferecer sem minar tudo o que construí. Eu deveria estar grata. Ele estava tentando encontrar um meio termo, equilibrar minhas necessidades com as restrições de sua posição. Mas as palavras de Sophie ecoavam em minha mente. A acusação de que eu nem tentaria e seu compromisso me pareceu insuficiente. Isso será suficiente para Sophie? Eu não sei. Admiti, mas aparentemente é o que posso pedir. A expressão de Vincent endureceu. Você está com raiva de mim. Estou com raiva da situação, do fato de que seu mundo tem regras que contradizem a decência humana básica. E estou frustrada por você julgar essas regras sem entender o contexto que as criou. Sua voz agora estava baixa, perigosamente baixa. Você acha que eu gosto de ser aquele que não pode simplesmente ajudar quando solicitado? Que eu gosto de pesar as implicações políticas de cada boa ação? A dor por trás de suas palavras me fez parar. Eu estava tão focada na crise de Sophie que não considerei o que essa posição custava a Vincent. O fardo constante de decisões que afetavam dezenas de vidas. Sinto muito, eu disse enquanto a força me abandonava. Você está certo. Estou te pedindo para sacrificar seu mundo pelo meu, sem realmente entender o que isso significa. E sinto muito por não poder ser a pessoa que simplesmente resolve isso para você. Vincent fechou a distância entre nós, colocando as mãos suavemente em meus ombros. Mas estou tentando, Lily. Estou tentando encontrar soluções que funcionem para nós dois. Ficamos assim por um longo momento. A raiva se transformou em algo mais complicado. Compreensão misturada com frustração. Amor misturado com a percepção de que nossos mundos diferentes causavam conflitos fundamentais. Nenhum de nós sabia como resolver isso completamente. O que acontece agora? Perguntei em voz baixa. Vou pedir a Tony para comunicar os novos termos a Elijah amanhã. O marido da sua amiga pode pagar sua dívida sem arruinar sua vida. O polegar de Vincent desenhou círculos no meu ombro. E você decide se pode aceitar que eu sempre terei essas limitações. Essas regras que não posso quebrar, mesmo que quisesse. A pergunta não dita pairava entre nós. Eu poderia construir uma vida com alguém cujo quadro moral funcionava com princípios diferentes dos meus? Ele poderia estar com alguém que sempre teria dificuldade em aceitar esses princípios? Eu não sei, sussurrei honestamente. Eu quero, mas não sei se posso ter essa conversa toda vez que seu mundo colide com o meu. Isso é justo. Ele me deu um beijo na testa e pareceu uma despedida. Leve o tempo que precisar para descobrir. Estarei aqui quando você tiver uma resposta. Tony me levou para casa em silêncio. Olhei pela janela para as luzes da cidade passando, sentindo o peso de uma decisão impossível sobre meus ombros. Amar Vincent e aceitar as complicações, ou ir embora e voltar para uma vida mais simples que de repente parecia insuportavelmente vazia. Grace ainda estava acordada quando cheguei em casa. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço. O que aconteceu? Contei a ela tudo sobre Sophie, Elijah e a briga com Vincent. Ela me ouviu com a paciência de uma pessoa que se tornara muito mais sábia do que seus 19 anos. Então ele está tentando ajudar dentro de seus limites. E você está chateada porque isso não é suficiente, Grace resumiu. Mas Lily, algo algum dia será suficiente se você o medir por um padrão impossível? O que você quer dizer? Você quer que ele seja tanto o homem que opera com sucesso em seu mundo, quanto o homem que pode ignorar as regras desse mundo quando não lhe convém. Isso não é realista. Ela apertou minha mão. Ninguém é perfeito. A questão é se você pode viver com as imperfeições dele.
Na semana seguinte, evitei tanto Sophie quanto Vincent, porque precisava de tempo para pensar. Sophie ligou 2 vezes, mas não atendi. Vincent me mandou uma mensagem uma vez para confirmar que Elijah havia aceitado os termos alterados e depois ficou em silêncio, para manter a distância que eu pedi. No silêncio da minha floricultura, cercada de flores e plantas verdes, finalmente admiti a verdade para mim mesma. Eu amava Vincent, apesar de todas as complicações. Mas o amor não apagava automaticamente o desafio fundamental de nossos mundos diferentes. A questão não era se eu o amava. A questão era se eu era forte o suficiente para construir uma vida que unisse esses mundos, sem me perder no processo. 8 dias de silêncio pareceram como se eu estivesse me afogando em câmera lenta. A floricultura se tornou meu refúgio, um lugar onde eu podia me concentrar em coisas tangíveis como comprimentos de caules e combinações de cores, em vez do caos que eu havia criado em minha vida pessoal. Clientes entravam e saíam, sem suspeitar da tempestade que se escondia atrás do meu sorriso profissional. Grace não me pressionou, mas seu olhar significativo dizia tudo. Ela havia mencionado casualmente que a felicidade não era uma garantia e que esperar pelo perfeito era esperar para sempre. Eu sabia que ela estava certa, mas reconhecer isso e agir de acordo eram 2 desafios completamente diferentes. No 9º dia, Sophie ligou. Quase não atendi, mas minha culpa superou meu instinto de autopreservação. Elijah conseguiu o emprego, ela disse sem rodeios, em uma das empresas de importação de Vincent. O pagamento é bom, muito bom, e as condições de pagamento são viáveis. Uma pausa. Eu te devo um pedido de desculpas, Sophie. Não, deixe-me terminar. Eu estava assustada e desesperada e te coloquei em uma situação impossível. A dívida de Elijah não é sua responsabilidade ou problema de Vincent, além do acordo de negócios. Eu não deveria ter te feito sentir culpada por não consertar os erros do meu marido. Sua voz falhou um pouco. Está tudo bem entre nós? O alívio me inundou. Sim, tudo bem. Ótimo, porque eu preciso da minha melhor amiga, mesmo que nem sempre a mereça. Ela soltou um suspiro trêmulo. Se te consola, Elijah está grato. Envergonhado, mas grato. O trabalho é legítimo, totalmente correto. Vincent poderia tê-lo arruinado, mas não o fez. Depois que desligamos, sentei-me na loja silenciosa, cercada de rosas e lírios, e finalmente percebi o que Grace estava tentando me dizer. Vincent havia encontrado uma solução que atendia tanto às regras de seu mundo quanto ao meu pedido de compaixão. Ele tentou construir uma ponte sobre o abismo entre nós, e eu estava muito ocupada com minha busca pela perfeição para reconhecer esse esforço. Naquela noite, fechei mais cedo e dirigi para Staten Island sem avisar. O déjà-vu da nossa briga se misturou com uma antecipação nervosa. E se 8 dias de silêncio o tivessem convencido de que eu não valia as complicações? E se eu tivesse esperado demais? Tony abriu a porta. Sua expressão era neutra, mas seus olhos revelaram que ele estava em seu escritório. Suba. Vincent estava sentado atrás de sua mesa, com uma pilha de papéis à sua frente, os óculos de leitura no nariz. Vê-lo tão familiar e, ao mesmo tempo, de alguma forma novo após nossa separação, fez meu coração doer. Quando entrei, ele olhou para cima, com uma surpresa cuidadosamente ensaiada no rosto, e tirou os óculos. Lily, ele disse, levantando-se lenta e cautelosamente. Está tudo bem? Eu estive pensando, eu disse, ficando perto da porta, caso minha coragem falhasse. Sobre nós, sobre seu mundo versus o meu, sobre o que posso e não posso aceitar. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas vi a tensão em seus ombros. E a que conclusão você chegou? Que eu fui injusta, não por ter preocupações ou problemas com o quão diferentes são nossas vidas, mas porque eu esperava que você abandonasse as regras do seu mundo quando elas entrassem em conflito com meus ideais. Entrei mais no quarto. Você tentou encontrar um meio-termo na situação de Elijah. Você ofereceu a ele uma solução real dentro de suas possibilidades, e em vez de apreciar isso, eu te fiz sentir inadequado. Não foi errado da sua parte querer mais. Vincent contornou a mesa, mas manteve distância. Sua compaixão é parte do que eu amo em você. O uso casual da palavra amor me atingiu no coração. Dançamos em torno dessa palavra por semanas, ambos com muito medo de dizê-la primeiro.
Eu também te amo, eu disse, e vi sua calma cautelosa se quebrar. É por isso que preciso ser honesta sobre o que posso suportar. Não quero saber detalhes sobre atividades ilegais. Não vou te perguntar sobre negócios que acontecem em áreas cinzentas. Mas você precisa ser honesto comigo sobre perigos que possam me afetar ou a Grace. Combinado. Em 3 passos, ele fechou a distância entre nós. Mais alguma coisa? Sim, preciso saber que você está trabalhando em algo que vai além da mera manutenção do seu poder. Que existe um futuro em que seu mundo parece diferente, mesmo que leve anos. Mantive seu olhar. Você pode me prometer isso? Vincent pegou minhas mãos, seu aperto quente e firme. Estou trabalhando com advogados há 2 meses para criar estruturas que legalizem uma parte maior dos negócios da família. Não da noite para o dia, mas nos próximos anos, quero converter pelo menos 60% dos negócios em empresas totalmente legais. Ele fez uma pausa. Comecei isso antes da nossa briga, antes que a dívida de Elijah se tornasse um problema. Porque você me fez questionar qual legado eu realmente quero deixar. Por que você não me disse nada? Porque eu não queria que você pensasse que eu estava fazendo isso apenas para te manter. Tinha que ser minha decisão sobre que tipo de homem eu quero ser. Seu polegar desenhou círculos na minha mão. Mas não vou fingir que você não foi o gatilho. Você me fez querer ser melhor. Fiquei na ponta dos pés e o beijei com todos os sentimentos que segurei por mais de uma semana. Ele retribuiu o beijo imediatamente, envolvendo-me em seus braços como se ansiasse por esse toque. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, ele encostou a testa na minha. Então estamos fazendo isso, ele murmurou. Estamos construindo algo real, apesar de todos os obstáculos. No nosso próprio ritmo, com comunicação honesta e paciência para o fato de que estamos aprendendo a conectar 2 mundos diferentes. Afastei-me para olhá-lo nos olhos. Não será sempre fácil. Nada que vale a pena é fácil. Vincent colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Seu toque era dolorosamente suave. Mas estou disposto a trabalhar por isso, Lily. Por nós. 2 semanas depois, Vincent me convidou para um jantar com sua família. O convite tinha um significado que eu entendi implicitamente. Conhecer sua família não era um assunto casual. Era um sinal de intenções sérias em seu mundo. Grace me acompanhou para apoio moral, e nós duas estávamos nervosas quando Tony nos levou para a mansão. A propriedade parecia ainda mais impressionante, iluminada para a recepção noturna. As janelas brilhavam quentes contra o céu que escurecia. Dentro, pelo menos 20 pessoas conversavam na sala de jantar formal. Vincent apareceu imediatamente, colocando a mão nas minhas costas em um gesto possessivo que, de alguma forma, parecia mais reconfortante do que controlador. Senhoras e senhores, ele disse com uma voz que silenciou as conversas sem esforço. Estas são Lily Morgan e sua irmã, Grace. A rodada de apresentações foi um pouco confusa. Primos, tios, alguns parceiros de negócios de confiança que eram praticamente da família. A maioria foi educada, curiosa, até amigável. Mas notei alguns olhares calculistas que me fizeram consciente do meu vestido simples e do meu óbvio status de forasteira. O jantar foi elaborado. Vários pratos foram servidos por garçons eficientes. Sentei-me ao lado de Vincent, com Grace do meu outro lado, me apoiando silenciosamente enquanto a conversa fluía em italiano e inglês. Vincent traduzia quando necessário, e ocasionalmente sua mão encontrava a minha sob a mesa. No meio do prato principal, um primo mais velho do outro lado da mesa, Carlo, recostou-se na cadeira com a autoconfiança casual de alguém que nunca enfrentou consequências reais. Então, Vincent, bem diferente do seu tipo habitual, ele disse, fixando o olhar no meu rosto, especialmente na minha cicatriz. Deve ter sido preciso coragem para escolher alguém com essas marcas. Realmente admirável. O silêncio tomou conta da sala. A mão de Grace encontrou meu joelho sob a mesa e o apertou com força. Senti o calor subir ao meu rosto. Vergonha e raiva se misturaram em algo tóxico. Vincent largou o garfo com um cuidado deliberado. Quando falou, sua voz era baixa, controlada e absolutamente mortal. Carlo, peça desculpas a Lily. Agora. Carlo riu nervosamente. Vincent, eu só estava... Não me importa o que você estava fazendo. Vincent se levantou e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Você insultou minha convidada.
Mais do que isso, você insultou alguém que significa tudo para mim. Então você vai se desculpar sinceramente e depois sair da minha casa. Você não pode estar falando sério. Carlo olhou ao redor em busca de apoio, mas não encontrou nenhum. Somos uma família. Não esta noite. Não somos. Peça desculpas. A autoridade na voz de Vincent não deixava espaço para discussão. Carlo levantou-se desajeitadamente, olhando para mim com uma mistura de ressentimento e medo. Peço desculpas, senhorita Morgan. Meu comentário foi inadequado. Aceito. Consegui dizer, embora minha voz soasse distante aos meus próprios ouvidos. Agora vá. Vincent não levantou a voz. Não precisava. Carlo saiu rapidamente, fechando a porta definitivamente atrás de si. Vincent permaneceu de pé, examinando os convidados restantes com a mesma intensidade calma. Deixem-me ser bem claro. Lily não é uma convidada nesta casa. Ela agora faz parte da família. O que significa que desrespeito a ela é desrespeito a mim e será tratado como tal. Ele se sentou novamente e pegou o garfo como se nada tivesse acontecido. Entendido? Murmúrios de concordância percorreram a mesa. A conversa foi retomada com cautela, mas a dinâmica havia mudado. Eu não era mais apenas a namorada de Vincent. Eu era alguém que ele defenderia publicamente e com veemência, mesmo ao custo de relações familiares. Mais tarde, depois que o jantar se desfez em grupos menores de conversa e Grace estava em uma discussão intensa com Tony sobre psicologia criminal, Vincent me encontrou no terraço. O mesmo terraço onde ele tocou piano para mim meses atrás. Você não precisava fazer aquilo, eu disse em voz baixa. Expulsar seu primo por minha causa. Sim, eu precisava. Vincent se apoiou ao meu lado no parapeito. Carlo precisava aprender limites. Todos ali precisavam ver que você não é alguém que eles podem descartar ou desrespeitar. Defendendo a garota com a cicatriz. A amargura em minha voz me surpreendeu. Vincent se virou e segurou meu rosto com as mãos, com uma ternura de cortar o coração. Defendendo a mulher que eu amo, que por acaso tem uma cicatriz que prova que ela sobreviveu a algo que teria quebrado a maioria das pessoas. Há uma diferença. Como você faz isso? Perguntei com lágrimas nos olhos. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir? Porque eu te observo desde o momento em que te vi naquele casamento. Cada lágrima, cada vez que você se virou, cada momento de força que você mostrou quando pensou que ninguém estava notando. Seu polegar acariciou minha cicatriz. Eu sempre te vi, Lily, por completo. As lágrimas vieram. Desta vez, eram lágrimas de alegria. Vincent me segurou até que elas parassem. Seu abraço era firme e seguro. Eu tenho algo para você, ele disse finalmente, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é o que você pensa, ainda não. Nós dois sabemos que é muito cedo para isso. Dentro da caixa havia uma chave de prata em uma corrente delicada. A chave da mansão. Sua própria chave, não uma emprestada. Vincent a levantou com cuidado. Você tem um quarto aqui, um espaço que é seu, se você o quiser, sem pressão para se mudar ou mudar sua vida. Apenas o conhecimento de que você sempre tem um lugar aqui comigo, sempre que quiser. Virei-me para que ele pudesse colocar a corrente no meu pescoço, e a chave pousou diretamente sobre meu coração. Parecia significativa, pesada com um significado que ia além do objeto físico. Obrigada, sussurrei. Pelo quê? Por me ver, por ter paciência com minhas lutas, por encontrar maneiras de conectar nossos mundos, mesmo quando é difícil. Vincent me virou para ele, seu olhar terno. Você vale cada dificuldade, Lily Morgan. Cada compromisso, cada conversa difícil, cada momento de incerteza. Você vale tudo isso. Eu o beijei ali, no terraço, sob as estrelas que mal se viam por causa das luzes da cidade, selando uma promessa que nenhum de nós havia dito, mas que ambos entendemos. Não seria sempre fácil. Nossos mundos diferentes trariam atritos e desafios, mas juntos éramos fortes o suficiente para enfrentar o que viesse. 6 meses depois, eu estava nos espaços expandidos da Petals and Thorns, agora com o dobro do tamanho, com 2 funcionários e contratos corporativos com os quais eu apenas sonhava. O investimento de Vincent foi estritamente legal e completamente documentado. Agora eu era dona de um negócio não apenas no nome, mas de fato. Grace florescia na NYU.
Seu estágio em um escritório de advocacia com conexões com os Castellano lhe ensinava nuances que ela não aprenderia em seus livros didáticos. Ela encontrou sua vocação na justiça criminal, entendendo ambos os lados de uma forma que seus professores achavam notável. Sophie e eu reconstruímos nossa amizade em uma base mais honesta. Elijah trabalhava diligentemente em seu emprego regular, pagando suas dívidas e frequentando terapia para seu problema com jogos de azar. O casamento deles se fortaleceu por terem enfrentado a crise. Esta noite, Vincent e eu participamos de uma gala de caridade em Manhattan, um dos eventos de negócios legítimos que ele agora priorizava. Eu usava um vestido que custou mais do que eu jamais gastara em roupas. Meu cabelo estava preso para mostrar minha cicatriz, em vez de escondê-la. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti bonita, não apesar da cicatriz no meu rosto, mas porque ela era parte da minha história. Na pista de dança, Vincent me segurou perto enquanto nos movíamos ao som de uma orquestra ao vivo. Feliz? Ele perguntou baixinho. De uma forma assustadora, eu sorri para ele. Estou sempre esperando que algo dê errado. Algo vai dar errado. A vida é assim. Sua mão pressionou a parte inferior das minhas costas, me dando apoio. Mas nós vamos enfrentar isso juntos. Uma lágrima escapou e escorreu pela minha bochecha. Vincent a pegou com o polegar. O mesmo gesto que ele fez inúmeras vezes desde aquela primeira noite no terraço do hotel. Lágrimas de felicidade, esclareci. Eu também choro quando coisas boas me sobrecarregam. Eu sei. Seu sorriso era suave, familiar. Apenas para mim. Eu te observo há tempo suficiente para conhecer todas as suas lágrimas. E estarei aqui para ver cada uma que vier. Sejam elas tristes ou felizes, ou algo no meio. Ao nosso redor, a gala continuava. Centenas de pessoas em suas melhores roupas, fazendo contatos e negócios. Mas em nosso pequeno espaço na pista de dança, o mundo se encolheu para nós dois. Vincent Castellano, que me viu escondida em um casamento e decidiu que eu valia a pena ser encontrada. E eu, Lily Morgan, que aprendi que às vezes a coisa mais corajosa é se mostrar por completo. Dançamos até a música diminuir, até outros casais se juntarem a nós, até o momento se tornar uma memória. E durante todo o tempo, Vincent nunca desviou o olhar. Seu olhar segurou o meu com a mesma intensidade que me chamou a atenção meses atrás. Ele não me observava mais de longe. Ele estava exatamente onde sempre quis estar. Bem ao meu lado, presente para cada lágrima, cada sorriso, cada momento de uma vida que estávamos construindo juntos. Apesar de todas as razões pelas quais não deveria funcionar. Às vezes, o amor não era sobre encontrar alguém que fosse perfeito. Era sobre encontrar alguém que estivesse disposto a crescer, a mudar, a construir pontes sobre distâncias intransponíveis. Porque o que esperava do outro lado valia cada esforço. E quando Vincent me puxou para mais perto e seus lábios encontraram os meus, em um beijo que tinha gosto de promessa e eternidade, eu soube, sem dúvida, que havíamos encontrado exatamente isso. Obrigado por ter ficado até o final. Se esta história de poder, medo, lealdade e sentimentos proibidos te cativou, então inscreva-se no canal e volte. Porque neste mundo, não é apenas a verdade que decide seu destino, mas também o silêncio, os olhares e as promessas feitas no escuro.